Dois artistas geniais, tarjas brancas. Efigênia nasceu esmirradinha, de 7 meses, no dia da árvore, em setembro de 1931, no município de Abricampo, Minas Gerais, e segundo ela mesma conta, foi um milagre ter sobrevivido. Dona Isaura, com a premonição inerente a todas as mães, deve ter intuído que um futuro brilhante estava reservado para sua filha, e não desanimou. Quando todos achavam que a bebê não teria força vital para se superar, o espírito materno fez Isaura ministrar o leite com um conta-gotas até que a prematura ganhasse peso. 91 anos depois, ela continua, segundo suas irmãs, magrinha de corpo, mas boa de cabeça. 20 anos depois, no ano de 1951, veio ao mundo um menino forte, batizado como Hélio Leite. Quando perguntado sobre seu lugar de nascimento, costuma responder: fui feito na Lapa, registrado em Apucarana, me considero lapiano. Já na idade adulta, aconselhado pela cabala, seu nome passou a ser Hélio Leites. Os dois vieram ao mundo para encantar os seres humanos com seu ineditismo na arte, tanto na confecção de suas esculturas, como nas ideias geniais que se transformam em histórias cheias de humor e graça. Com vestimentas descoladas, frases inteligentes, poesias e contações de histórias baseadas em fatos reais, a dupla faz a diferença em qualquer ambiente. O termo tarja branca surgiu quando Hélio passou a rotular vidros de remédio vazios com essas duas palavras mágicas. O remédio não está na química e sim na cabeça, diz Hélio. O artista insere nos conta-gotas uma mini escultura de seus santos de devoção e o artefato passa a ser um patuá para males do corpo e da alma. É o que podemos chamar de medicina psicolúdica. A intenção é espalhar por todos os cantos mensagens de otimismo, saúde e paz. A expressão que se contrapõe na farmacologia aos medicamentos controlados, também a título de seu livro de crônicas, publicado em 2017. Os conta-gotas, tanto de Hélio quanto de Efigênia, estão presentes em capítulos recorrentes da vida dos dois artistas, embora não haja nenhuma correlação entre eles. Peguei o meu conta-gotas e comecei a pingar. De uma gota na outra, foi até formar o mar. Com conta-gotas na mão. As gotas foi pingando e o mar foi aumentando, fiz uma transformação. Essas duas estrofes pertencem à música Conta-Gotas, composta pela artista na década de 1990 e que ela interpreta nas datas festivas. O verso inteiro foi musicado e gravado pelo coral da Universidade Federal do Paraná em 2012, interpretado pela primeira vez por ocasião do lançamento do livro A Viagem de Efigênia Rolim nas Asas do Peixe Voador, da jornalista Diná Ribas Pinheiro, em dezembro daquele ano. Seria o gotímetro, um símbolo daquele utilizado por sua mãe e que a salvou da insuficiência quando recém-nascida? É sabido que na história da humanidade as pessoas geniais acabam se encontrando em algum lugar do planeta, unidos por um fio invisível da lei da atração. A feirinha do Largo da Ordem foi o ponto de encontro dessas duas figuras singulares. A artista Lisete Schepansky, hoje vivendo no litoral paranaense, inquieta e observadora dos seres e fazeres espontâneos, foi a responsável pela conexão entre eles. Ao se deparar com Efigênia, usando um traje festivo nada convencional, da sua própria produção, rodeada de gente atenta às suas poesias, teve um estalo. Vou falar dela para o Hélio, vai dar liga.
Não deu outra. Naquele domingo de 1990, tinha início uma parceria que duraria pela vida toda. Muito embora cada um tenha traçado o seu próprio caminho com uma estética totalmente particular, eles participaram juntos inúmeras vezes de eventos ligados à arte popular, tanto em Curitiba como em outras cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, em 2003, fizeram parte do Simpósio Internacional dos Contadores de História, realizado pelo SESC. 3 anos depois, a antropóloga Guacira Waldeck, do Museu do Folclore, na mesma cidade, os convidou para uma exposição acompanhada de um consistente registro fotográfico de todas as etapas do fazer artesanal da dupla. O texto de Guacira para o catálogo da exposição contém a profundidade dos especialistas que sabem do que estão falando. Ela situa os dois na Feira do Artesanato de Curitiba, onde ficaram conhecidos e ampliaram seus horizontes. Sobre Efigênia, ela diz o seguinte: sua produção artística, plástica, transforma-se num amálgama rico em que convivem as histórias de sua própria lavra, aquelas que aprendera, renovando sempre, ouvindo na meninice, o pai contar sem esquecer as canções ao som da viola e um extenso repertório povoado de seres vivos que estão sob a ameaça de um mundo inclinado à destruição e ao desperdício. No ano seguinte, Guacira publicou outro texto expandindo sua tese sobre eles. Com o sugestivo título As Armadilhas para Efigênia e Hélio Leites, ela reforça a existência da feira como espaço de alimento e ao mesmo tempo de irradiação para artistas menos formais, sem deixar de relatar o vínculo que ambos têm com os demais espaços. Hélio e Efigênia podem ser exemplos eloquentes para expressar a instabilidade das redes de classificação, as quais, no caso, permitem o trânsito entre feiras populares, museus etnográficos, museus de arte contemporânea. É nesse percurso, continua Guacira, suas ricas composições desprendem-se de suas presenças, de seus jogos inesperados, inventados para envolver o público, pois não se pode dissociar a presença, neste caso, de seu contexto, a feira, uma ordem simbólica que opera num sentido inverso ao da moderna galeria de arte. Atualmente, só Hélio mantém suas atividades na barraca da feirinha aos domingos, onde recebe os turistas e comercializa o seu trabalho. Efigênia permaneceu por 17 anos naquele espaço e sua ausência causou um profundo vazio entre os seus fãs e amigos frequentadores. Na sua fase seguinte, a rainha do papel passou a encontrar as pessoas e a continuar o seu ofício no seu museu particular, na Vila Autódromo, em Curitiba, construído graças ao empenho da artista e amiga Kátia Horner, resultado da aprovação de um edital proposto pelo Ministério da Cultura. Anexo à sua casa, Efigênia recebeu muitos alunos e interessados que a procuravam para dissertações de final de curso, gravações de vídeo, teses de mestrado e doutorado. Em 2018, o espaço foi transferido para Itapoá, no litoral catarinense. Depois de muitas voltas que a vida lhe deu, voltou a viver na capital paranaense. Hélio também é tema de teses, livros, palestras e documentários. Efigênia Rolim teve seu início na arte de uma maneira bastante insólita. Passeando pela Rua 15 de Novembro, no centro da capital paranaense, percebeu que o vento empurrava o papel de bala brilhante de cor verde. Sua imaginação fértil a fez imaginar que poderia se tratar de uma pedra preciosa. Ao chegar perto e perceber o engano, não perdeu tempo, catou o papel e fez uma dobradura que resultou num pássaro. A partir daquele dia, passou a colher todos os pequenos embrulhos dispensados, coloridos, dos caramelos que encontrava. Começou a ser chamada de Rainha do Papel
e conhecida como uma defensora do meio ambiente já nas décadas passadas, quando ainda não havia consciência coletiva de preservação. A poeta paranaense Helena Collodi, 1912-2004, ao perceber a transmutação que ocorrera nas mãos da artista, fez o seguinte verso: folclore vivente, papel de bala amassado, jogado no calçamento, rápido se transforma num pássaro em movimento. Suas criações têm que conter com exclusividade esse tipo de matéria-prima. Ela comparou o abandono dos papéis ao mísero caído que precisa ser reaproveitado. Existem temas que são comuns aos dois artistas a partir do título da exposição Os Significadores do Insignificante, frase inspirada no título da matéria que o poeta Paulo Leminski, 1944-1989, dirigiu a Hélio para o jornal Correio de Notícias em 1986. A intenção de Leminski era chamar atenção para a confecção das miniaturas feitas dentro de latas de sardinha, caixas de fósforo e demais utensílios que ele mesmo manuseia, como botões, rolhas, palitos de sorvete, pedaços de madeira. São famosos os seus mini presépios. Efigênia prefere criar objetos maiores, mas também arrisca os pequenos. Tudo que ela pega na mão pode ser transformado em pássaros, animais, vestes, chapéus, saias, coisas de todas as raças, tipos e tamanhos. É emblemática a sua noiva do céu estrelado, resultado do aproveitamento de um paraquedas. Tibúrcia, uma girafa feita com armação de arame forrada com papel de bala, passou a ser uma de suas obras mais metafóricas. Não vendo por dinheiro nenhum deste mundo, foi minha companheira inseparável em momentos que eu estava sem dinheiro, diz a autora. O animal carrega nas costas uma latinha que recolheu muitos trocados quando eram ditos os seguintes versos: se você tem uma moedinha, queira dela se livrar. Bota aqui nesta latinha que Deus vai te abençoar. Quando eu era criança, tudo era em cruzeiro. Hoje tenho a esperança de ganhar muito dinheiro. Ai, Tibúrcia, o que nós vamos fazer? Se nós não trabalhar, o que nós vamos comer? Os dois são verdadeiros milagreiros da metamorfose. Praticam a metalinguagem. E tem mais. Eles só utilizam material recusado. Ao contrário do rei Midas, que transformava em ouro tudo que tocava, e esta maldição o levou à loucura, eles buscam o refúgio e o convertem em obras de arte dignas de encantar os mais exigentes colecionadores e críticos de arte. O médico paulista Roberto Avritschir, criador da ONG Brinquedo Vivo, possui no seu diversificado acervo que garimpa pelo Brasil afora uma centena de peças dos dois parceiros de Curitiba. Efigênia recolhe sapatos jogados no lixo, bonecas destruídas pelo tempo, os submete a uma asepsia com produtos especializados para depois colar papéis, retalhos, fitas, lacres de bala, de cerveja e tudo que sua mente criativa consegue alcançar. Podemos dizer que pertence à família da bricolagem sem que ela tenha conhecimento da existência dessa técnica. O bricoler paranaense também aproveita sapatos onde ele acrescenta outros arranjos. Partidos ao meio se transformam em mini presépios ou em minúsculos cenários para peças teatrais. Em 2012, a médica Virginia Merlin encontrou no lixo a miniatura de uma caixa de correio e levou para Hélio customizar para ela. O resultado foi surpreendente. O objeto de lata, totalmente danificado pela ferrugem, recebeu pintura e vida nova. Todo pintado de azul e enfeitado por passarinhos brancos, ele o dedicou ao escritor Wilson Bueno, 1949-2010, que lhe contou que um pássaro, certa vez, construiu um ninho na sua caixa de correspondência. Assim escreveu Hélio na parte lateral do pequeno baú: Curruirás,
Se uma instala seu ninho lá na caixa do correio, breve notícia de Deus. E no interior da peça restaurada, um mini ninho com um mini ovo. Hélio, cujo nome em grego significa sol, Hélios, formou-se na Faculdade de Música e Belas Artes do Paraná em 2010, mas já era premiado em vários salões desde 1975. A Faculdade de Economia que cursou em Apucarana, segundo ele, serviu para economizar materiais, já que se dedicou a criar objetos de pequeno porte. Efigênia conta que as primeiras letras ela aprendeu escondida com a mãe, porque o pai achava que mulher não precisava estudar. Já morando em Curitiba, na Vila Oficinas, na década de 80, ao acompanhar a filha de uma amiga ao curso do Mobral, a professora a convidou para frequentar as aulas também. Foi lá que aprendi mais um pouco e a ler e escrever, conta. Artista autodidata, a mineira de Abricampo resolveu um dia entrar no ateliê de arte do Museu Alfredo Anderson em Curitiba e perguntou ao professor Ronald Simon, coordenador do espaço, se ela poderia se matricular na oficina. Simon respondeu que ela já era uma artista feita e que ele não tinha nada para ensinar a ela. Você é que tem que nos ensinar, argumentou Simon. Sua arte não precisa de interferência de nenhuma escola. Continue fazendo o que você já sabe fazer. Hélio e Efigênia são mais que parceiros. Hélio é meu irmão, comenta ela. Já a declaração que ele faz para sua amiga é uma prova de respeito e admiração. Efigênia é uma artista matriz. Nada nela é emprestado de outros. Ela é uma escola estética e seu trabalho está inserido como arte popular no contexto, mas uma arte popular única, com materiais antes quase nunca utilizados. Isso lhe dá a dimensão de gênio da raça, pois ela transmitiu a milhares de crianças e adultos o seu olhar, a sua técnica, o seu talento diante da ecologia urbana. Ela é top. O jornalista Ramiro Batista, em 2008, fez uma resenha para a editora Leia Livros sobre Pequenas Grandezas, livro da artista visual Rita Pires, sobre a obra de Hélio. O livro de Rita é resultado de um excelente e magnífico trabalho de pesquisa sobre este extraordinário artista que é Hélio Leites. Para referendar toda a sua produção, Rita trouxe depoimentos de gente de peso, cujas declarações são insuspeitas e inquestionáveis. A poeta curitibana Helena Collodi, o poeta Paulo Leminski, a escritora Adélia Prado, Milor Fernandes, Domingo Pellegrini, Wilson Bueno e vários outros. Artista difícil de classificar, diz ele. O jornalista Rodrigo Garcia Lopes chegou a criar um inédito neologismo: button maker, performer, graphic designer, multimedia man. Ramiro cita ainda o jornalista Mendanha, que criou uma outra composição para o miniaturista paranaense. Se tivéssemos de traduzir em parábola gastronômica a impressão deixada pela personalidade de Hélio Leites, diríamos estar perante o resultado da seguinte receita: 400 gramas de gênio tipo Salvador Dalí, 300 gramas de loucura saudável, 200 gramas de budismo zen, na versão tropical, 100 gramas de franciscanismo ou freudianismo, conforme os gostos, não esquecendo um pau de canela. A jornalista Adélia Maria Lopes, organizadora do livro Mínimos, uma espécie de catálogo das obras de Hélio, também define este artista múltiplo. Colecionador de botões, é o fundador do Museu Casa do Botão e da Assintão, Associação Internacional dos Colecionadores de Botão, desde 1984. Nenhum deles tem sede, exceto o acervo dos botões em capas à maneira do parangolés de Oiticica, são os parangoélios. Os botões ganham distinção também na Escola de Samba Unidos do Botão, que Hélio Leites coloca na rua no Carnaval Curitibano desde 1990.
A escola é formada por um cortejo de miniaturas de carros alegóricos ardilosamente feitos de sucata. Eugênia já foi homenageada por essa escola de samba, a mais original do planeta. A Assobiador criou o Fio-Fio Esporte Clube em 1990 e participou de campeonatos mundo afora. Dramaturgo encena as peças usando o próprio corpo. O cabelo se espicha e ganha vida. E o boné é o cenário desse mambembe teatro minimalista. Mambembe por natureza, Hélio anda com seu teatro, seu museu e suas miniaturas pelo mundo, completa Adélia. Os dois artistas, além de usarem o conta-gotas como amuleto, têm mais um ponto em comum: a religiosidade. Devoto de São Francisco de Assis, Hélio chega a se emocionar quando relata sua viagem à Itália para visitar o túmulo do santo. Quando chegou em Assis, procurou uma pousada que ficasse próxima à basílica, onde estão depositados os restos mortais de um dos personagens mais amados da Igreja Católica. Nosso artista teve uma experiência mística naquela viagem. Quando abriu a janela de manhã, entrou um raio de sol sobre ele. Na sua interpretação, esse momento quase transcendente foi considerado uma bênção de seu santo de devoção. Francisco foi enterrado no século XIII. A data de seu nascimento sofre imprecisão da história e se tornou o patrono dos animais em todo o mundo. Fiz uma oferenda no lugar apropriado para as doações e me senti pagando meu dízimo, relata Hélio. As miniaturas mais procuradas pelos turistas que visitam a feira de domingo são imagens de São Francisco, Santo Antônio. Santa Helena Collodi não foi canonizada pela igreja, mas recebeu de Hélio essa deferência. No seu altar particular, ela ocupa um lugar de honra. Efigênia é devota de Nossa Senhora e de uma legião de santos e santas. Rezadeira, acorda muito cedo para ler a Bíblia e rezar o terço. Em 2019, a mineira Lisiane Aguiar, mestra em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, ativista dos direitos humanos e membro da Casa das Poesias em Belo Horizonte, fez uma surpresa para Efigênia. Comunicou à Rainha do Papel que ela tinha sido escolhida para fazer parte de Veias Roxas, livro escrito por ela, em forma de poesia, e que teria como companheira no livro a santa sudanesa Josefina Bakhita, 1869 a 1947. Da etnia Daju, após ser feita escrava aos 14 anos e sofrer toda espécie de perseguição, Bakhita fugiu para a Itália e entrou para a Ordem das Irmãs Canossianas na região do Vêneto. Lisiane justifica que as duas protagonistas são a fonte e os arquétipos utilizados na obra como fluência para todas as mulheres. Ela salienta que o nome do livro foi inspirado em veias roxas, distendidas, sublinguais, que para a acupuntura significa estarem congestionadas ou com energia estagnada por estresse. Então, o propósito aqui é desobstruir e reempregar esse ânimo com quanto sutilizar. A ligação entre as duas está no fato de terem sofrido muitos revés na vida. Efigênia, com o marido Francisco e 7 filhos, chegou a Tamarana, no Paraná, vinda de Minas Gerais, em julho de 65, em busca de trabalho na lavoura. A decisão da família foi tomada pelas notícias auspiciosas de que aquela região seria o Eldorado para os que quisessem progredir na vida. A geada negra, que se abateu sobre o norte paranaense, matou todos os pés de café e também matou os sonhos de progresso da família Rolim. Francisco adoeceu e Efigênia teve que trabalhar como boia fria, empregada doméstica e até exercer a mendicância. Os 2 primeiros poemas, segundo Lisiane, relatam um encontro ficcional entre a autora e suas personagens. A imagem de Santa Bakhita, que Efigênia desconhecia até aquele momento, chegou às suas mãos,
levada por uma amiga e foi logo incorporada ao seu santuário. Veias roxas. A potência desta anciã, apoiada em uma árvore seca, desejo de floresta em mim morto há tempos, só o sentia quando eu pensava em outros planos, nos panos que não me vestiam mais. Piscou para mim uma peça. Fui porque convidada por uma moça que parecia uma mudinha de planta. No palco atuavam, inspirados na genialidade da criação plástica da mulher papel de bala. No final, um telão de fundo, a sobreluzir o teatro, aparecia ela filmada cantando Sou Eu. Sua voz idosa e milagrosa, em veias sublinguais de certo, distendidas e roxas, inflou em mim a corrente criativa, ressuscitando o anseio de ser densa e sagrada. Este marco levou-me à minha megera psíquica, que ao contrário da apavorante espionava-me e esperava-me para ensinar a força da sequência da vida. Quase consumou com meu título de mestra da sustentabilidade, mas pela manumissão da sororidade, na nossa diferença de 50 anos de idade, logo em seguida fui mais longe visitar essa mulher. Lá Efigênia desembaraçou-me com suas cambalhotas reais, a mostrarem articulação divina num corpo plástico octogenário, artista espontânea. Nunca pisou numa escola de arte, matriz esfaimada, nada nela dos outros copiado. Não sabe direito ler, ler o quê? Embora ela queira que você leia. Ouvi as histórias criadas para o quadro objetos feitos de material descartado, na rua pelos outros, e eu os comprei. Uma boneca com uma medalha de santo enferrujado, a testa, uma girafa, puro papel de bala com lacres de latinha. Um boneco de cara feita com massa de isopor e querosene. Um menino pé e sonho de valsa fechados com amarrilho. O resíduo jogado na esfera natural é vida desperdiçada de forma transversal. Efigênia surge como arte e oxigênio, e ela gene agudo. Vi naquelas piruetas de gratidão pelo planeta, viver ela estados de arrebatamento, Dessarte agora possua a energia feminina da mulher árvore. Que todas cheguemos velhas e assim seja, mas não secas. Texto da jornalista Diná Ribas Pinheiro.